conheci realmente o meu atual marido, né, eu já era uma pessoa extremamente resolvida com relação à ostomia. E foi exatamente por este motivo de lidar tão bem com a ostomia e com as dificuldades que eu tive, que ele se apaixonou. Eu já tinha um canal da ostomia, já tinha o grupo e eu gostava de fazer muitas postagens. E eu fiz uma postagem que falava sobre as deficiências não serem invisíveis, que existiam deficiências invisíveis e que a gente merecia respeito. Que eu tinha uma bolsinha, que ela não... que se eu andar na rua ninguém vai saber que eu tenho, mas que eu tenho direito a algumas coisas que precisam ser respeitadas. E contava, inclusive, um episódio que aconteceu comigo no trem, no metrô, né? E ele viu essa postagem, ele mais 100 mil pessoas viram essa postagem. Ele veio falar comigo, ele mais muita gente. Eu respondo mensagem até hoje dessa foto. E já faz 5 anos. E ele veio me dar apoio e tudo, e começou a conversar comigo, e aí a gente foi conversando. Tava próximo do meu aniversário. Inclusive, há 2 dias, eu acho que foi dia 16 de maio, apareceu lá uma lembrança que foi de amizade no Facebook, minha e dele. Eu falei, nossa, foi dia 16 de maio que a gente começou a conversar. E tava próximo do meu aniversário, eu faço aniversário no Dia dos Namorados, né? Então a gente tava conversando, eu falei pra ele que minha vida tava uma loucura, porque eu tava respondendo muita mensagem, e ele me convidou pra ir pra Curitiba. Ele morava em Curitiba, né, no Paraná, e ele me chamou pra ir pra lá, passar uma semana pra dispersar um pouquinho, conhecer ele, né? E minha mãe me perguntou, você tem coragem? Aí eu falei, mãe, eu não tenho coragem de ficar aqui, eu quero viver. Eu tenho sim, eu vou. E ele pagou passagem, hospedagem pra mim, pra eu ir pra lá. E só que 5 dias antes, a gente conversava muito, né? 5 dias antes de viajar pra lá, ele me pediu em casamento. E me remeteu a uma lembrança, porque eu sou evangélica, então me remeteu a uma lembrança no passado, que eu conversando com Deus no passado, conversando com Deus, pedia pra Deus, falei, pai, eu não quero sofrer. Eu sei que eu posso sofrer rejeição, que eu posso sofrer, eu não quero namorar um monte de gente, eu quero namorar uma pessoa só. Mas para ter certeza de que essa pessoa que vai casar comigo, ele não vai poder me pedir em namoro, ele vai ter que me pedir em casamento. Falei assim, então esse é o sinal de que esse é o sinal que eu quero para ter certeza de que eu vou casar com ele. E só que a gente pede as coisas e esquece do que a gente pede, né? E quando chegou lá na frente que eu conheci ele e que ele chegou pra mim e falou, perguntando se eu queria casar com ele, antes de me conhecer pessoalmente, eu lembrei, eu falei, tá aí, eu vou casar com ele. E eu fui bem mais tranquila pra Curitiba, conheci ele, quando eu cheguei em Curitiba, tava no hotel, ele tirou da mochila dele uma caixinha, eu tenho a caixinha até hoje, com 2 alianças, com 2 filetes de ouro. E ele falou assim, eu não quero assustar ninguém, eu já te fiz o pedido, eu quero casar com você. E ele me prometeu naquele dia, ele falou, você tá vendo esses 2 filetezinhos de ouro na aliança? Eu tô. Ele é a promessa de que eu vou casar com você. E eu, tá bom. Chorei na hora, né? Curti tudo que eu tinha que curtir lá em Curitiba. Fiquei uma semana, voltei pra casa. E eu passei muito mal nessa época. Passei muito mal, fui internada. E no hospital ele me ligou, ele falou, tava todo preocupado, ele falou assim, eu vou te fazer uma segunda promessa. Eu falei, ai meu Deus, o que foi? Eu prometo pra você que você nunca mais vai precisar passar por isso sozinha. Eu falei, você tá doida? Você tá doida? Você mora em Curitiba, a gente tinha acabado de iniciar um relacionamento. Eu falei assim, você mora em Curitiba, eu moro em São Paulo, é óbvio que se eu passar mal, quem vai me socorrer é a minha mãe, quem vai ficar comigo no hospital é a minha mãe. Daí ele falou assim, só grava o que eu tô te falando. Eu, tá bom. Saí do hospital, 4 meses depois voltei para o hospital com uma infecção, justamente por conta que eu ainda estava tendo infecção de repetição, né? E fiquei internada 45 dias no hospital. Só que eu estava internada, saí da UTI, quando eu fui para o quarto, eu
conversava com ele todos os dias no telefone e de repente eu vejo ele entrando no hospital, entrando no meu quarto. E eu perguntei pra ele, falei assim, o que você tá fazendo aqui? Aí ele falou assim, eu vim cumprir a promessa que eu te fiz, de que você não ia passar por isso mais sozinha. E ele cuidou de mim, ele voltou pra Curitiba. Eu sempre choro quando eu falo dessa história. Porque é como se eu revivesse tudo isso, né? Revivesse esse amor, revivesse... Pra mim é um conto de fadas. Então, ele voltou pra Curitiba, ele pegou todas as coisas dele, ele largou a faculdade, ele largou tudo. Ele foi morar na casa dos meus pais, ia me visitar todos os dias no hospital, ficava o dia todo comigo, saía às 6 horas da manhã de casa, ia pra lá pro hospital, trocava de lugar com a minha mãe, passava o dia todo comigo. Isso foi me curando, o amor foi me curando, o cuidado, sabe? É aquela coisa de você sentir que você não tá sozinha, você é amada. Tem gente desejando que você melhore, tem gente desejando que você viva. E ele me mostrou isso. E as enfermeiras chegavam pra mim e falavam, Vivi, você tá melhorando. Eu voltei pra casa com a nefrostomia, com vários cuidados. Eu tava pesando 37 quilos. E ele cuidou de mim como um príncipe, ele e minha mãe sempre me ajudaram. Aí a gente foi, isso foi em 2014, quando foi em 2015 a gente foi morar junto, a gente começou do zero com tudo, a gente não tinha nada dentro da nossa casa, nada, né? A gente foi ganhando as coisinhas assim, conquistando as coisinhas aos poucos. Ele conseguiu fazer a matrícula na faculdade, a gente conseguiu um emprego, a gente começou a crescer juntos, né? Mas o ponto principal, eu falei assim, nossa, todo mundo chamava ele de louco, você é louco sair de Curitiba, ir pra São Paulo às cegas, assim, pra cuidar de uma pessoa que tá lá no hospital ainda, você acabou de conhecer ela, todo mundo falava isso. Ele, não, é ela que eu quero. E eu falava, por que você não desistiu? Ele falou assim, porque eu me apaixonei pela forma como você olha pra sua vida. E eu queria uma pessoa assim perto de mim, uma pessoa que fosse apaixonada pela vida. E foi, acho que isso que conquistou ele. Não foi beleza, porque eu era horrível naquela época. Evolui muito. Não foi beleza, não foi nada disso, mas foi o amor que eu tinha pela minha vida, independente da forma como ela era, entendeu? Independente das adaptações que eu precisei fazer durante todos esses anos, eu sempre fui apaixonada pela minha vida. Eu não trocaria essa vida por nenhuma outra, eu não trocaria de lugar com você, eu não trocaria de lugar com ninguém, porque eu aprendi a amar a vida que eu tenho, eu aprendi a desejar cada vez mais por isso. Eu quero novos desafios, eu tenho novos desafios para enfrentar para agora, mas eu não quero desistir. E é esse o desejo que eu tenho para qualquer pessoa que chega perto de mim, de não desistir, porque a vida é tão bonita, a vida é tão incrível, ela pode ser incrível e só depende da gente. E a minha vida hoje ela não é comum, ela é incrível. De todas as formas ela é incrível, porque a gente passa a dar valor para cada detalhezinho. É muito fácil você amar uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa que não tem problema nenhum, uma pessoa perfeita, incrível, linda. É muito fácil você amar uma pessoa assim, né? Mas é muito mais valoroso, a gente dá muito mais valor quando alguém ama você de um jeito diferente. Quando alguém olha pra você, mesmo com uma cicatriz, mesmo com uma bolsinha, mesmo pesando 37 quilos, e você se sente amada naquele momento, isso sim tem valor. O comum não tem tanto valor assim, mas eu acho que a minha vida se tornou incrível por isso. E eu desejo tanto viver por tantos anos, cada fase, eu quero chegar aos 90 e poucos aninhos, aproveitando cada fase da minha vida, como eu aproveitei a infância,
como eu aproveitei a adolescência, como eu estou aproveitando a fase adulta, a fase 2, e como eu vou aproveitar a fase 3, 4, 5, família grande reunida, porque eu tenho um desejo muito grande de viver. A minha vida toda foi baseada em desejos. Eu olhava para uma coisa, eu queria adaptar para minha vida também, né? Então eu via os meus amigos brincando, eu queria brincar também. Eu via os meus amigos se relacionando, eu queria me relacionar também. Eu via filmes de românticos, de pessoas tomando até banho juntas, assim. O meu sonho sempre foi fazer isso. Tomar banho a 2, eu achava maravilhoso. Nossa, que incrível aquela cena do casal entrando debaixo de chuveiro, tomando banho juntos. Eu achava isso lindo e eu queria isso pra mim também. E consequentemente, é óbvio, a sexualidade chegou, né? O desejo por isso também chegou. Porque eu olhava e desejava aquilo pra mim também. Eu queria adaptar isso pra minha vida, né? Eu queria trazer isso pra minha realidade. Eu não queria só ver, eu queria sentir. Então, quando eu comecei a namorar, tinha muito tabu, lógico. Não queria que ele visse a minha ostomia de jeito nenhum, né? Por mais que ele soubesse, por mais que ele já tinha aceito a situação, por mais que ele tivesse me falado que nada mudou, pra mim ainda não estava claro isso, né? Então, era um processo muito difícil. Então, quando a gente queria ter relações, eu botava uma toalhinha assim em cima da minha barriga, dizendo que eu não queria que ele visse ainda. Não estava preparada para mostrar. E quando eu queria tomar banho com ele, que mesmo não querendo mostrar a bolsinha, eu queria tomar banho, né? Eu enrolava uma toalhinha aqui, ó, na cintura para não mostrar a bolsinha. E entrava debaixo do chuveiro com ele. Era horrível. Era muito mais feio, né? Ficar com uma toalha enrolada na cintura, mas era uma forma que eu tinha de fazer as coisas no meu tempo, né? E ele respeitou isso. Ele sabia que era um tabu, que demorava um pouquinho porque era novo aquilo pra mim, era a minha primeira vez, né? Ele sabia que seria um pouco difícil. Mas que eu desejava, ele via que eu desejava muito aquilo. Então eu ia adaptar da forma que eu achava que dava, né? E esse tabu ele quebrou mesmo, de fato, foi uma vez que a gente estava tomando banho, tava com a toalha e a toalha tava quase caindo. E eu pedi para ele vira de costas, para eu arrumar a toalha. E ele virou, só que ele virou de saco cheio já. Ele, pelo amor de Deus, tira isso. Você não precisa disso. E eu, meu Deus do céu, tiro ou não tiro? Eu tenho medo, eu não quero mostrar, não tô preparada. O que ele vai pensar? Nossa, na hora assim, sabe? E eu respirei fundo e deixei a toalha cair. E abracei ele de costas, né? E quando a toalha caiu, não caiu só a minha toalha. Caiu todo o medo que eu tinha. Desceu pelo ralo junto com a água que estava escorrendo. Eu quebrei o maior tabu da minha vida, que era de me mostrar por inteira para alguém. Era de alguém não só saber o que eu tinha, mas ver o que eu tinha de fato. Uma coisa é você mostrar para sua família que convive com você desde que você nasceu, tá acostumada com aquilo ali. Outra coisa é você mostrar para uma pessoa que é nova na sua vida. E ele era extremamente novo na minha vida, né? Era uma coisa muito recente. Então, quando aquela toalha caiu todo o preconceito que eu tinha contra mim mesma. Porque eu vi que era só meu preconceito, não era dele. Ele não tinha esses medos que eu tinha. Ele não tinha essa cabeça de, eu não vou gostar do que eu vou ver. Eu tinha medo dele ter isso, dele ter esse pensamento. Mas era coisas da minha cabeça, coisas que foram formadas durante anos e foram alimentadas durante anos. Mas o desejo de ter aquilo era muito maior do que o medo de não ter. Então foi aí que eu consegui quebrar esse tabu. A ajuda dele, é lógico. E a nossa relação melhorou muito, porque
eu não precisava mais me esconder, eu sabia que ele gostava de mim daquele jeito. Então, a sexualidade, ela, na verdade, a gente não tem medo de iniciar uma atividade sexual com alguém. A gente tem medo de se despir para essa pessoa por completo. A gente descobre se é o maior desejo, se é o seu maior desejo mesmo, é se relacionar, é sentir esses desejos, esses tabus vão quebrar. Esse medo vai acabar. Mas tudo parte também da boa comunicação, de você sentar, conversar mesmo sobre os seus medos, sobre os seus maiores tabus, porque a pessoa que está ali do seu lado, o cara que está ali se relacionando com você, ele tem que ser compreensivo, senão não vale a pena o relacionamento. Então, como é que você descobre isso? Conversando, dialogando, expondo de fato mesmo os seus medos. Porque é um tabu que você não vai quebrar sozinha. Vocês vão quebrar juntos. Eu não quebrei sozinha, eu precisei da ajuda dele. Eu precisei de deixa essa toalha cair, pelo amor de Deus, para conseguir fazer essa toalha cair. Então, é uma coisa que vocês quebram juntos. Não é uma coisa que é só você, só parte de você. Tem que ter a união. Se é um relacionamento, se é um tabu em relação ao relacionamento, tem que ser quebrado junto.